Nova atuação ruim, nova derrota e uma vergonha que fica maior a cada semana. O Sport de 2025 é um manual do rebaixamento e que o clube vai seguindo à risca a passos largos para retornar à Série B. E é justamente disso que a gente vai falar no pós-jogo de hoje de Sport 0, Juventude 2, ou melhor, Juventude 2, Sport 0. Roda a vinheta e vamos nessa. Fala pessoal, ligado aqui no canal do Lucas Holanda, vamos para mais um pós-jogo dessa campanha vergonhosa do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o clube perdeu por 2-0 para o Juventude no Alfredo Jaconi e continua no seu calvário rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. Salvo o maior milagre da história do futebol brasileiro, este Sport está rebaixado. Ponto. Se não houver um maior milagre da história do futebol brasileiro, este Sport está rebaixado. E a tendência é de que seja rebaixado com uma campanha vergonhosa. Talvez a pior da história da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Feito esse que pertence à Chapecoense de 2021. Então, assim, é uma campanha que, se não houver uma reviravolta, e eu não falo nem de permanência, porque eu já larguei, é uma campanha que vai deixar uma mancha histórica para o Sport de ser o pior time da era dos pontos corridos da Série A do Campeonato Brasileiro. Não estou falando nem do rebaixamento, porque o rebaixamento, o clube está rebaixado. Salvo uma mudança de rota que não deve acontecer, o clube está rebaixado. Ponto. Mas eu estou falando dessa campanha que tem tudo para entrar para a história de forma negativa. E eu quero começar o pós-jogo de hoje, não falando do jogo em si, mas trazer um ponto aqui. A gestão do Sport, ela é responsável por fazer o clube sequer competir na Série A. Porque após o Sport passar 3 anos na Série B de pontos corridos, algo que nunca havia acontecido na história do clube, até passar 2022, 2023 e 2024, o Sport retornou à Série A, mas só na teoria, porque o Sport não compete. O Sport é o bônus do Campeonato Brasileiro, é um café com leite. Todo mundo conta as horas para enfrentar o Sport, que é o melhor tipo de competidor. Oferece uma suposta resistência, mas é presa fácil para qualquer um. Isso aí é o reflexo de como foi mal gerido o departamento de futebol do clube. Desde o início do ano, alertas foram dados, mas a gestão preferiu ignorar, fez mudanças tardias e o reflexo é esse aí. Uma campanha vergonhosa. O Sport tem 3 pontos conquistados em 36 disputados. É uma vergonha absoluta. É uma vergonha que não... O poço não tem fundo. O poço não tem fundo. Assim, é uma vergonha que fica maior a cada semana, porque o time simplesmente não consegue reagir e nem faz por onde. Eu tenho um ditado que diz que não dá para você colher resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E isso aí se aplica demais ao Sport desse ano. Por que o Sport vai reagir no Campeonato Brasileiro se o clube continua fazendo as mesmas coisas? Por que por que o clube vai ter uma resposta em campo se as decisões do departamento de futebol são as mesmas desde janeiro? O Sport tem um problema muito grave com falta de time para tomar decisões. A janela abriu e o Sport tinha 3 reforços anunciados. O goleiro Gabriel Vasconcelos, que na minha opinião falhou, hoje pelo menos um gol, o primeiro. O volante Pedro Augusto e o lateral esquerdo Kevinson. O Sport foi para pausa, né, do Mundial de Clubes com 3 pontos conquistados em 33 disputados. E aí qual o cenário que o Sport teria? Ou o Sport aceita o rebaixamento e começa a cortar gastos, tenta negociar jogadores caros e tenta trazer uns baratos e para terminar de forma digna o campeonato, ou vai para o all-in e traz jogadores para tentar um milagre. O Sport não fez nenhum nem outro. O Sport ficou no meio do caminho,
fez liberações no elenco, numa falta de time absurda. O banco do Sport contra Ceará e contra Juventude é o reflexo de como essas mudanças foram uma falta de time absurda. Sobretudo contra o Juventude, porque já poderia ter caras novas. Mas para isso precisava de um departamento de futebol celery, de um departamento de futebol com agilidade, de um departamento de futebol que respondesse. E não é o que a gente está vendo. O cenário do departamento de futebol do esporte, falando só dessa questão de mercado, o Thiago Gasparino é o chefe, que é o executivo de futebol, mas, honestamente, qual a diferença do que o esporte está fazendo nesse mercado para o início do ano? Para mim, só tem uma, que é não estar derramando milhões. Feito o Guilherme Falcão, derramou milhões e é um dos principais responsáveis pela pífia campanha do esporte. Guilherme Falcão, então vice-presidente de futebol do clube, que já saiu, né, do esporte, ele não pode ser esquecido, porque ele é um dos principais responsáveis de tudo isso. Tudo isso que a gente está vendo, da filinha do perdão, ou todos aqui, a audiência é boa, a audiência não esqueceu. A audiência não esquece. Tem gente do esporte que tem problema com memória, mas a audiência, a torcida do esporte não tem isso, não. Todo mundo aqui lembra quando em abril, Guilherme Falcão, então vice-presidente de futebol de esporte, deu uma entrevista na Rádio Jornal e falou em filinha do perdão para Matheus Alexandre e para Carlos Alberto, que custaram somados 24 milhões de reais. O que aconteceu com Carlos Alberto? Contratado por 15 milhões em janeiro, emprestado ao Cuiabá em julho, sem clima algum para permanência. Matheus Alexandre foi dispensado, voltou. E até fez uma partida digna hoje contra o Juventude. Mas, assim, são muitos rostos nessa campanha vergonhosa do esporte. E os principais deles, na minha opinião, presidente do clube, Yuri Romão, Guilherme Falcão, vice-presidente de futebol e todo o departamento de futebol. Assim, Antônio Oliveira, mas é tudo fruto de cima, né? Tudo fruto de cima. Então, assim, não dá para a gente ficar surpreso com essa campanha do esporte, não. Ela é fruto de tudo que o clube construiu. O iminente rebaixamento do esporte é um dos mais justos que eu já vi na minha vida. Muito justo, mas muito justo mesmo. O clube colhe exatamente aquilo que plantou desde janeiro. Alertas foram dados, muitos sinais, mas o clube simplesmente achou que estava certo. Achou que estava todo mundo errado. E aí, meu amigo, futebol não cobra, não aceita desaforo, não. E ainda mais numa Série A, onde o esporte frequentemente já é um dos piores clubes que brigam para não cair, mas até esse ano conseguia ali, com exceção de 2009, estava sempre brigando para permanecer, né? Conseguia em um ano, cair em outro, mas a campanha de 2025 é um assinte, é um deboche com a história do clube. É uma vergonha, assim, que vai ficar marcada em todos, do presidente, sobretudo, até o centroavante, Gonçalo Paciência, todos eles vão ter a tatuagem dessa campanha vergonhosa do esporte. Salvo uma mudança de rota milagrosa, como eu já falei aqui, esse time vai cair com uma pontuação baixíssima, baixíssima, baixíssima. E aí, já puxando aqui um pouquinho para o jogo, Daniel Paulista recebeu uma missão muito grande, ele sabia do desafio, é verdade, quis vir, mas assim, eu acho que o próprio Daniel imaginava que contra o Juventude ele teria reforços, né? Daniel ter apenas Gabriel Vasconcelos, Pedro Augusto e Kevson como opções e ainda perdeu vários jogadores durante esse processo, representa muito do que é essa condução do Departamento de Futebol do Esporte. É um horror, assim, um horror. Não dá pra gente achar normal. Não dá pra gente achar normal. Não dá. Essa conta não fecha. Essa conta de boa gestão administrativa não fecha quando o time tem 3 pontos conquistados em 36 disputados. É uma aberração. Isso não tem como fechar. Não tem gestão administrativa boa com 3 pontos conquistados em 36, porque vai cair muito feio. E o dano de um rebaixamento desse é absurdo, moral, administrativo e, claro, financeiro. Então não existe isso de boa gestão administrativa, algo que várias pessoas do esporte propagam, com essa campanha ridícula na Série A. A conta não fecha.
Dentro de campo, agora, o Sport contra o Juventude foi o mais do mesmo. O time arame liso tem uma dificuldade absurda de fazer algo com a bola no setor ofensivo de ataque. O time simplesmente não sabe o que fazer. É só a Barleta que tenta alguma coisa. O Sport, meu amigo Antônio Gabriel trouxe um tweet que é muito representativo. O Sport tem Sérgio Oliveira e Lucas Lima, que somados aí representam quase 1 milhão, até acima de 1 milhão de salários. E são dois jogadores com perfis semelhantes, e o Sport simplesmente não tem um ponta de velocidade, com exceção de Barleta. Um motorzinho, uma peça de lado de ataque. Romarinho foi a opção para o Sport em 14 de julho de 2025. Então, assim, como é que esse clube ainda acha que vai conseguir escapar? Não tem como escapar fazendo os mesmos erros. Repito, não dá. Não dá. Para mim, o jogo de hoje é muito sintomático por isso, porque foram mais de 40 dias, o Sport teve chance para já contra o Juventude ter 5, 6, 7 peças novas, porque o time precisava. Como um time que tinha 3 pontos em 33, só tinha que voltar com apenas 3 reforços para um jogo acessível como o Juventude. Porque o Juventude que ganhou do Sport, o Juventude é melhor que o Sport, mas o Juventude também é fraco. O Juventude também é um time fraco tecnicamente. Deve brigar para não cair até o fim, e pode ser que não escape, mas deve pelo menos brigar. O Sport sequer consegue disputar. O Sport não consegue disputar a permanência. E isso é muito grave. E isso é muito, mas muito grave. É uma vergonha absoluta. Eu acho que o jogo de hoje, assim, para quem ainda tem uma mínima de esperança, ele é uma pá de cal de que o rebaixamento foi sentenciado. Foi sentenciado e agora o Sport vive por um milagre que não deve acontecer. Até porque o clube não faz por onde provocar, vamos dizer assim, esse milagre. E aí, meus amigos, eu encerro esse pós-jogo aqui dizendo o seguinte: ainda faltam 26 rodadas de Campeonato Brasileiro. E o Sport, em 12, somou 3 pontos. Como a gente conclui esse raciocínio? Que se não houver uma mudança muito grande do perfil de jogadores, enfim, de tudo, esse time ainda vai apanhar muito. Mas muito mesmo na Série A. Porque a Série A não aceita tantos erros como o Sport cometeu. É isso. Encerramos aqui esse pós-jogo de Juventude 2, Sport 0. Mais um capítulo vergonhoso nesse 2025 vexatório do Sport. Grande abraço a todos, tamo junto e até o próximo vídeo. Voltamos a qualquer momento. Se inscreva aqui no canal e até